Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical e convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E na aula de hoje estudaremos a lição número 4 com o tema Como ler as Escrituras. Veremos que a Bíblia precisa ser interpretada, quais são os pressupostos pentecostais e quais são os princípios básicos de interpretação bíblica. Se você deseja aprender mais sobre esse importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que na biblioteca da Universidade de Göttingen, na Alemanha, existe uma Bíblia que foi escrita em 470 folhas de palmeira? Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Atos capítulo 8, versículo 30. A verdade prática nos diz: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da Palavra de Deus. Leiamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 30. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: Entendes tu o que lês? Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E a introdução da nossa lição nos diz que a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Pois bem, vamos passar agora à análise da lição de hoje. Nós vamos verificar, em primeiro lugar, que a fonte e a base da teologia é a Escritura. Vamos analisar como interpretar, qual é o processo de interpretação e a necessidade de consciência nesse processo. Às vezes podemos ter interpretações diversas com pessoas que acreditam que a Bíblia é autoritativa, inspirada e infalível. E como isso se dá? Às vezes as pessoas acreditam nessa infalibilidade da Bíblia, na sua inspiração existe essa mesma crença, mas as interpretações são divergentes. Então é necessário que haja por parte do intérprete uma busca. Se ela é infalível, é necessário a busca pela sua harmonização na interpretação. Ou seja, a Bíblia ela é infalível. Todavia, para buscarmos o sentido da sua infalibilidade na interpretação de um texto, nós temos que buscar harmonizar o texto analisado com outros textos da Palavra de Deus. O fato de ser infalível, inerrante, inspirada, não significa que não vamos encontrar dificuldades para a harmonização desse entendimento, conforme acabamos de falar. Por isso que temos que valorizar a interpretação correta para que se alcance a interpretação efetiva de uma teologia realmente bíblica.
Nessa tentativa, iremos abordar um método, que é o método histórico-gramatical, que contrapõe-se a um outro método de interpretação da Bíblia, que é o método histórico-crítico. Nós vamos analisar um ou outro e, ao mesmo tempo, fazer algumas considerações. Este método, muito embora não fosse conhecido por esse nome, esse método que nós vamos estar estudando a interpretação da Bíblia, que é o método histórico-gramatical, esse método ele já havia sido utilizado na escola de Antioquia, o seu estudo foi caracterizado pela abordagem literal das Escrituras. Literal no seguinte sentido: a literalidade do sentido busca o sentido primário pretendido pelo autor. Ou seja, que se busca de uma interpretação? Busca-se entender o que o autor quis dizer acerca do texto, e não aquilo que eu intuitivamente posso entender ao ler a palavra. É muito interessante essa relação, porque muitos começam a ler a Bíblia e começam ali a deduzir fatos acerca daquilo que estão lendo. Só que qual deve ser a preocupação do leitor da palavra de Deus de acordo com o método histórico-gramatical? A preocupação primeira deve ser de entender qual era o sentido que o autor queria deduzir ao escrever aquele texto. Existem outros métodos? Exatamente, sim, existem outros métodos. Mas eu gostaria de deixar aqui uma referência realizada pelo blog Teologia Pentecostal, onde está publicado o seguinte artigo: a importância do método histórico-gramatical na hermenêutica pentecostal. Esse artigo inteiro lá do blog Teologia Pentecostal foi escrito por Gutierrez Fernandes Siqueira e aborda o tema de uma forma aprofundada. E vamos pedir aqui licença ao autor do artigo para analisarmos alguns pontos relatados nesse artigo. O preâmbulo do referido artigo possui informações bastante interessantes para uma análise do método adotado pelos pentecostais. Em primeiro lugar, é verdade que o movimento pentecostal não nasceu abraçado aos métodos históricos. A leitura dos primeiros pentecostais era indutiva e dedutiva, sem muito foco em contextos, exegese ou na leitura tradicional da igreja. Raramente a primeira geração de pentecostais citava a patrística. Outro ponto que é a leitura alegórica, tipológica e espiritual, mandava e desmandava nas pregações cheias de fervor evangelístico. Continua o artigo dizendo ainda: de certo modo, isso aconteceu porque a maior parte dos líderes da primeira geração pentecostal tinha baixa formação teológica, com as exceções de praxe, ou vinha de um contexto pietista restrito, que negava a importância dos estudos formais em universidades, ainda que não rejeitasse o conhecimento em si. Bom, aqui nesse ponto é interessante analisarmos a questão do pietismo. O que é o pietismo que foi falado aí nesse artigo? O pietista é um movimento de renovação da fé cristã que surgiu na Igreja Luterana, na Alemanha, nos fins do século XVII, que defendia a primazia do sentimento e do misticismo na experiência religiosa em detrimento da teologia racionalista. Ou seja, buscava mais a relação de uma experiência profunda do que a linha propagada pelo racionalismo. É possível afirmar até hoje que até boa parte dos pentecostais leem a Bíblia do mesmo modo desses pioneiros. Em alguns círculos do nosso meio, o método histórico-gramatical, que é o método que nós estamos analisando aqui, ainda nem chegou. Exemplo disso são os sermões em igrejas. Aqui o autor cita a Congregação Cristã do Brasil e a Cristã Maranata, que não chegou ainda à adoção desse método. Outro exemplo são as obras escatológicas de um passado não tão distante.
não tão distante, vários livros na temática Últimas Coisas, escritos pelos teólogos pentecostais brasileiros na década de 1970 e 80, usavam e abusavam de analogias e tipologias com interpretações bem criativas. O que menos havia nessas interpretações de Daniel e do Apocalipse, ela era a análise histórico-gramatical. Por outro lado, nos Estados Unidos, muitos pentecostais adentraram na academia evangélica a partir de 1940 e passaram a adotar esse método. Alguns, a partir de 1960, passaram a trabalhar com alguns elementos do método histórico-crítico. Veja bem, o método histórico-crítico é o outro método que nós estamos analisando, destacando-se a crítica da redação. Essa trajetória se repetiu parcialmente no Brasil e com algum atraso. Os pentecostais mais educados teologicamente passaram a usar o método histórico-gramatical e, curiosamente, mas diferentemente dos pares norte-americanos, os teólogos pentecostais brasileiros sempre resistiram ao método histórico-crítico e não fizeram uso dele nem mesmo em doses moderadas. Então, o que nós vamos ver aqui nesse preâmbulo da lição é que existe uma opção pela adoção do método histórico-gramatical em detrimento do outro método, que é o histórico-crítico. O histórico-crítico, ele verifica o aspecto histórico, mas ele chama a ciência para analisar elementos da natureza, elementos que estão distantes de uma compreensão racional do homem e que, no método histórico-gramatical, estão bem definidos como milagres, mas no método histórico-crítico, muitas vezes, os milagres são questionados. Talvez por essa razão, o método adotado na leitura bíblica seja hoje um método histórico-gramatical, tendo em vista que o método histórico-crítico, esse que analisa a Bíblia de uma forma mais crítica, ele tem desaguado numa teologia denominada teologia liberal, aquela teologia que intenta contra a literalidade do sentido do que o autor quis dizer. Ou seja, o autor disse que o mar vermelho se abriu. Para quem adota um método histórico-gramatical, o autor quis dizer exatamente isso. Para aquele que adota um método histórico-crítico, existe toda uma construção para entender talvez um fenômeno que pudesse ocorrer naquela época e que fez com que os israelitas se beneficiassem da abertura do Mar Vermelho e que, numa condição muito específica, eles tiveram ali uma providência para sucumbirem, ou seja, para não se sucumbirem perante Faraó. E o exército de Faraó acabou vindo a ser derrotado naquela circunstância específica, que foi um evento, em tese, com todas as aspas, teria sido um evento natural. Com essas considerações, nós podemos passar a analisar o tópico primeiro da nossa lição, que diz o seguinte: a Bíblia precisa ser interpretada. Na verdade, todo tipo de literatura que chega aos nossos olhos necessariamente se submeterá ao crivo de nossa interpretação pessoal. Com a Bíblia não é diferente. O termo exegese, que vem do grego, que literalmente significa guiar para fora, ou seja, extrair a intenção das palavras de um texto, foi um método. Esse método que nós estamos falando aqui da exegese, o que ela significa, mas o método histórico-gramatical foi o método que norteou a reforma protestante. Esse método foi inspirado, conforme nós já dissemos aí no começo, na escola de Antioquia. Esse período da pós-reforma e o período dos pais apostólicos, neste período, tanto da reforma como no período dos pais da igreja, houve, então, um consenso de que a Bíblia realmente ela é inerrante e ela está atrelada a um sistema de interpretação. Vamos lá, as limitações dos leitores quando
da análise interpretativa de um texto. Nós vamos ver em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17, que diz o seguinte: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Vamos analisar esse escrito do apóstolo Pedro. Pedro considera as palavras de Paulo como a própria Escritura. Veja que interessante. O apóstolo Pedro considera os escritos de Paulo em pé de igualdade com os escritos ou com a Escritura do Antigo Testamento. Mesmo os textos difíceis de serem entendidos, de acordo com o apóstolo Pedro, esses textos não permitem uma interpretação aleatória. Isso se configuraria, inclusive, numa atitude de rebelião contra a vontade de Deus. Então, o apóstolo Pedro deixa bem claro o nível que deve ser reconhecido na interpretação da palavra de Deus, nos escritos elaborados, inspirados por Deus e feitos pelos apóstolos. E Pedro fala aqui, inclusive, dos escritos difíceis de serem entendidos, que foram escritos pelo apóstolo Paulo. Eles precisavam ser feitos com uma análise bem criteriosa e rigorosa. A natureza das escrituras, regra da interpretação histórico-gramatical, se faz presente ante o período em que a Bíblia foi escrita. Por volta de 1600 anos, 40 autores diferentes que viveram em épocas diferentes. Então, nós acabamos de verificar aqui o tipo de interpretação que nós vamos fazer baseado na natureza das Escrituras. Isso pelo método histórico-gramatical. O ponto 2, onde nós vamos analisar pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. É necessário ter muita atenção quando você vai ler um texto e coloca uma ideologia ou uma linha de pensamento que antecede o texto, como pressuposto. O que quero dizer é o seguinte, que a interpretação bíblica, ela deve ser analisada sem a influência da visão denominacional, institucional, pentecostal, reformada, católica, protestante ou outra qualquer. Então, o método histórico-gramatical, ele parte desse pressuposto de isenção na leitura. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro onde os autores foram inspirados divinamente. A revelação é progressiva em épocas e circunstâncias distintas. Todavia, ao mesmo tempo que a Bíblia é um livro divino, ela também é um livro humano no que diz respeito às pessoas que escreveram. Foram homens inspirados por Deus, homens que viveram numa cultura com conhecimentos e temperamentos diversos. Então foram pessoas variadas que escreveram, que participaram da escrita do texto bíblico de épocas variadas, conforme já falamos. Para se entender aquilo que Deus está falando, é bom entender o texto, o significado daquilo que o autor quer falar e o estilo que o autor está adotando para transmitir a sua mensagem. Entender o que o método do texto quis dizer é, na essência, o objetivo do método histórico-gramatical. No meu entender, o método histórico-gramatical é o melhor para a interpretação que possui
maior grau de isenção, conforme já falamos aqui. O que não ocorre no entendimento, no nosso entendimento, com a interpretação histórico-crítica e também com a interpretação gramatical com viés literal consistente. Sempre, quando se invoca uma possibilidade em outros métodos, tais como a de entender que não é necessário buscar o entendimento do que o autor queria dizer em sua integralidade, bastando entender parcialmente a sua convicção, para não estar atrelado ao que chamam de historicismo, há a possibilidade de se migrar da certeza para a interpretação subjetiva, muito próxima da interpretação histórico-crítica que produz autores da teologia liberal, tal como Bultmann. O que nós queremos dizer aqui? Sempre que se invoca uma possibilidade de você adotar um outro método de interpretação, você pode dosar muito a interpretação e alcançar aquilo que o autor não quis dizer ou não queria dizer. Por exemplo, citei aqui o método histórico-gramatical com viés literal consistente. Esse método, ele alcançou, por exemplo, na área de escatologia, uma visão e um entendimento que antes do século XIX era bem diferenciado. Mas vamos lá, esse é um outro assunto. Regras básicas para a interpretação. Primeiro, a Escritura é a sua própria intérprete. O texto bíblico, ele interpreta o próprio texto bíblico. O método histórico-gramatical alcança o objetivo da busca do conhecimento do ser humano, que é o de discernir o entendimento do autor que escreveu a Escritura, inspirado pelo Espírito Santo, tanto em estilo literário poético, histórico, alegórico, doutrinário, etc. Esse método histórico-gramatical respeita o estilo literário adotado por cada um dos 40 autores da Bíblia, conforme nós já falamos aqui. A interpretação da pós-modernidade, que é o que vem acontecendo hoje, entende que a Bíblia necessita ser, entre aspas, atualizada para atender interesses políticos, por que não dizer políticos progressistas, né? O que é lamentável quando há uma ingerência da influência política no entendimento de textos bíblicos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre esteve atrelada ao entendimento teológico daquilo que você extrai da palavra como aquilo que Deus quer falar com você. E o que Deus quer falar com você é muito diferente, muitas vezes, daquilo que o político entende que é o melhor para você. Mesmo que o político entenda que o melhor seja o amparo aos pobres, mesmo que o político entenda que o melhor seja que o rico pague mais impostos do que o pobre. Todas essas concepções são concepções governamentais que atendem interesses de grupos que advogam esse tipo de ideologia para julgar e subjugar o povo, onde vai sempre existir uma elite que vai ser beneficiada de uma forma ou de outra, estando na condução do povo. A Bíblia, ela não vai por esse caminho. A Bíblia, ela vai pelo caminho de falar diretamente ao coração do homem, trazer paz, trazer alegria, trazer orientação específica direcionada ao seu coração, direcionada à sua vida, independente da linha política que está por detrás do interesse de alguns que querem utilizar a Bíblia para buscar seus próprios interesses. Vamos lá, a interpretação autêntica ou literal deve ser apreciada sempre em análise sistemática. O que é isso? Eu não posso interpretar literalmente um texto fora do contexto, é isso que quer dizer. Na observação do estilo literário adotado pelo autor, também deve existir essa preocupação do intérprete, bem como pelo conjunto histórico do tema abordado. Qual a circunstância histórica que foi escrito aquele texto? O que o autor queria dizer para aquela época? E, enfim,
onde e qual a possibilidade de aplicação para hoje daquilo que foi escrito lá atrás. Nós vamos verificar que no âmbito profético, no âmbito da profecia, existe muitas interpretações que visam muitas vezes trazer para a atualidade questões pretéritas, questões que já aconteceram, ou questões que estamos passando agora, ou ainda fatos que poderão vir a acontecer no futuro. Por isso, o conjunto histórico do tema abordado, visando a aplicação correta do texto, no âmbito do seu contexto e no desenho correto da expectativa do cumprimento das profecias bíblicas que ainda estão para se cumprir neste pouco tempo que nos resta, é o que visa o método histórico gramatical. Por isso, meus irmãos, nós fizemos aqui uma análise muito técnica acerca da interpretação da palavra de Deus, mas algo tem que estar na nossa mente. Primeiro, já houve uma tradução da Bíblia, dos originais, do hebraico, do grego, para a língua portuguesa. Então, a interpretação, ela já nos traz a palavra de Deus tal como ela é. Então, princípios e orientações bíblicas já estão muito bem sistematizados na palavra de Deus pela Igreja do Senhor, pela Igreja cristã, e nós estamos buscando esse desenvolvimento espiritual interior, lendo e relendo a palavra de Deus, observando as suas orientações, as orientações de Deus para a nossa vida, observando, analisando e respeitando tudo aquilo que Deus nos fala por intermédio da palavra acerca de Cristo Jesus, que foi morto para o perdão dos nossos pecados, e ainda a expectativa escatológica de um dia podermos encontrar com o Senhor. Todos esses aspectos são abordados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que nos sustenta é a palavra de Deus que nos traz a orientação clara de viver uma vida debaixo da orientação divina, debaixo da orientação do Pai. Que Deus possa estar nos ajudando, que Deus possa estar a cada dia nos orientando, para que nós não venhamos a estar simplesmente adequando a nossa leitura bíblica a um método de interpretação rígido. Nós temos que ler a palavra de Deus com o nosso coração aberto. Quando se fala do método histórico-gramatical que a igreja tem adotado nos últimos anos, nós estamos falando de um método que possibilita a isenção de uma leitura que não vai estar enviesada, que não vai haver algo por detrás querendo dizer para nós irmos por uma linha ou irmos para outra linha. Ou seja, para que não fique algo assim muito teórico, a palavra de Deus, ela é reveladora e ela por si só, pela maneira mais simples, ela toca o coração do homem. Quanto mais cientificidade ou quanto mais abraços nos métodos científicos para tentar deduzir interpretações teológicas, mais haverá a possibilidade de nos distanciarmos daquilo que é a essência da palavra de Deus para as nossas vidas. Por isso, meus amados, que Deus possa estar abençoando a cada um e vamos estar sempre nos lembrando que a interpretação bíblica ela segue esta máxima: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sola Escritura. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos agora às nossas considerações finais. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus.
O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Muito bem, vamos fazer agora o nosso momento de oração. Pai querido que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor amado, pela tua palavra disponibilizada a nós, ó Pai querido. Senhor, dá-nos sabedoria para que possamos interpretar a Bíblia de acordo com o que a própria Bíblia, Senhor, estabelece a título de interpretação. Fica conosco, Senhor, fica com todos que estão assistindo essa aula, o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre como ler as Escrituras. E na próxima semana estudaremos a lição 6 da nossa revista de adultos com o seguinte tema: a Bíblia como um guia para a vida. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com os seus professores, com os seus alunos ou com os seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse a qualquer momento. Até lá!